Aleluia. Queridos, hoje nós vamos trazer uma palavra aqui muito especial. Primeiro porque vai reforçar uma visão que nós temos como igreja neotestamentária, igreja de Cristo. Também aqueles que estão em transição para o ministério vão entender por que nós somos assim. E os alunos da escola de discípulos ainda vão ter uma aula que é o módulo Visão Celular, e vai ser ministrado agora, vai virar um link digital, e os alunos da escola, dessa escola, eles vão poder, então, acessar essa mensagem, e com uma atividade extraclasse, fazer, cumprir o módulo Visão Celular, amém? Então, queridos, fiquem atentos, porque é algo muito especial que nós vamos trazer aqui. Vai ser um desafio falarmos em 40 minutos aproximadamente sobre esta visão. O nome da mensagem é Pequenos Grupos, Ministério na Mão do Povo, amém? E é interessante, porque quando nós olhamos hoje para a igreja celular, alguns atribuem como uma estratégia. Hoje ficou comum as pessoas dizerem, é uma estratégia daquelas igrejas que tem uma visão de pequenos grupos. Mas nós, que já nascemos assim, entendemos que não é apenas uma estratégia, senão um estilo de ser igreja. Na verdade, a visão celular é muito maior do que uma simples estratégia. É o modo pelo qual a igreja de Cristo foi concebida, e ela deveria viver, se mover e existir. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e hoje nós vamos dar vários textos na Bíblia, vemos que não existe outra igreja. Não deveria ter essa distinção. Aquela igreja é uma igreja celular, aquela outra não é. Todas deveriam ser, porque se todas usassem o manual do Criador, olhassem para o primeiro século, como a igreja, que é o padrão, ela se movimentava, ela existia, veriam que os pequenos grupos eram realidades da igreja do primeiro século, da igreja de Cristo. Amém, Jesus? E antes de mais nada, existe um protótipo. Quando a gente fala de protótipo, foi a primeira concepção, ainda que não é muito simples e não totalmente amoldada à realidade do Novo Testamento, mas eu queria começar por esse texto que é de Êxodo, capítulo de número 18. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo de número 18. Nós vamos ler do 13 ao 27. Eu queria que você se atentasse para essa leitura que nós vamos fazer agora. Êxodo 18, do 13 ao 27, a Bíblia diz assim: No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas, ensine-lhes os estatutos, as leis
e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloquem-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar esta carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Amém, Jesus? E aí aqui no verso 24 diz assim, Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo o que lhe tinha dito. E fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel, e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Amém? Moisés estava com o povo de Deus. A Bíblia relata que eram 600 homens, 600 mil homens. Então, se havia 600 mil homens, nós podemos multiplicar por 3, porque pelo menos teria mais uma esposa e mais os filhos. Então, nós, historiadores, teólogos, dizem que Moisés, ele peregrinou até chegar em Canaã, com quase 2 milhões de pessoas. Então era muita gente, nós não temos nem ideia de quantas pessoas Moisés conseguia atender por dia, mas a Bíblia diz que ele estava tentando atender essas pessoas, ele ficava sentado, as pessoas diante dele, trazendo as causas uma atrás da outra. E aí o sogro dele dá um conselho, e resumindo a história, você ouviu aqui, lida, Jétro fala assim, olha, divide, separa o povo, primeiro levanta homens fiéis, tementes a Deus, que aborreçam a avareza, e coloquem esses homens sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, para que eles o ajudem, para que eles possam julgar as causas. As mais simples, eles farão isso, as mais complexas levarão para você. Em outras palavras, aqui nós vemos o protótipo da igreja celular, porque Israel era a igreja de Cristo no Velho Testamento, e Moisés era o pastor daquele rebanho. Só que se ele permanecesse daquela forma, na prática, ele ia fingir que estava apacentando, e o povo ia fingir que estava sendo apacentado. E por isso o conselho foi para que outros homens pudessem ajudá-lo. Então nós vemos ali o chefe de 10, é uma célula, o chefe de 50, uma supervisão, depois pastores de rede, pastores. Então nós vemos aqui uma estratégia, e essa estratégia foi o que nós chamamos de protótipo da igreja celular. E nós precisamos entender que este modelo, ele foi concebido por Deus, desde a antiguidade, e se consumou através de Cristo na sua igreja, no primeiro século. Nós cremos também que essa é uma visão de Deus para uma grande colheita nos últimos dias. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Quantos pereçam? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito: o qual deseja que todos os homens sejam
salvos. Quantos homens se salvem? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, unindo 2 Pedro 3,9 com 1 Timóteo 2,4, nós vamos entender que no coração de Deus, Ele deseja que nenhum pereça e que todos sejam salvos. Então, não há margem, como no Ibope, nas pesquisas de pleito eleitoral, margem para cima ou para baixo. Já viu aquele? Não existe nenhuma margem assim. A vontade de Deus é que nenhum pereça. Quantos pereçam? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Quantos sejam salvos? Então, se isso está no coração de Deus, tem que estar no coração dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Agora, a célula é exatamente a estratégia de Deus para esse último tempo, para esta última colheita. Então, se você quer ser igreja de verdade, você precisa estar integrante a um pequeno grupo, porque lá no pequeno grupo você vai atender a esse clamor do coração de Deus, a alcançar vidas, a ganhar vidas, a não permitir que as pessoas se percam, a atender a salvação para todos, porque o Senhor não faz acepção de nenhum. Então nós vemos que o desejo do coração de Deus é que nenhum se perca. E quando nós olhamos para as células, para esses pequenos grupos que se reúnem regularmente, semanalmente, com propósito de edificação, propósito de evangelismo, propósito de salvação, nós contemplamos uma igreja que ela é atuante e também ela é relevante. Amém? Porque se nós ficarmos somente aqui no prédio, nós podemos ser atuantes, mas não seremos tão relevantes. A igreja ela se torna mais relevante quando ela sai para fora. Aliás, a palavra igreja vem de eclésia, que vem de chamados para fora. E a igreja nas casas é essa igreja para fora, projetada. Por isso, querido, nós precisamos entender que aquele povo lá do primeiro século, que eram os cristãos, eles foram chamados não porque eles ficavam, sabe, na plataforma de um púlpito, não numa organização eclesiástica, mas porque eles estavam no meio do povo. E eu acho lindo quando em Atos está escrito, Atos 2,47, que eles viviam a vida comum da comunidade. E a Bíblia diz em Atos 2,47, louvando a Deus, era assim que eles viviam, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja nas casas, a igreja na comunidade, essa igreja que ela é formatada nos pequenos grupos, ela pode continuar cantando a melodia do céu, a melodia de Deus. Ela pode continuar, sabe, sendo simpática, porque ela vai estar próxima, ela vai ter simpatia do povo e vai ter empatia com o povo. Porque enquanto nós estivermos fechados, enclausurados, escondidos, nós não sentiremos as dores que estão lá fora e não teremos empatia e não teremos o clamor ardente de que nenhum pereça e que todos sejam salvos. Por isso, eu e você não podemos nos manter indiferentes, insensíveis. Uma pessoa que decide só vir ao prédio domingo, só domingo, no outro domingo eu volto, e só receber, ela ainda está insensível, indiferente à vontade de Deus. Como nós estamos falando aqui, não é um jeito de ser, é a maneira de ser uma igreja bíblica neotestamentária. Deus em Cristo concebeu essa igreja assim. Amém? E eu gosto de trazer sempre esse texto que eu vou falar agora, exatamente para que você se empodere em Deus a fazer o que você for chamado a fazer. Porque muitos que estão aqui falam assim, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho qualificação, mas eu não sou, mas eu
Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 31. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31. E a Bíblia diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para aquele que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então a nossa vocação em Cristo, ela não é segundo um padrão do mundo, porque Deus em Cristo não chamou muitos sábios, segundo a carne, não chamou muitos poderosos, nem de nobre nascimento. Então você e eu somos qualificados, ainda que não sejamos sábios demais, segundo o padrão do mundo, não sejamos muito poderosos, segundo o padrão do mundo, não tenhamos uma família, de nobre nascimento, mas o Senhor nos escolheu. Diga, o Senhor me escolheu. Não fala como aquele que acredita nisso, fala, o Senhor me escolheu. Amém? Então Deus te escolheu não para você ficar sentadinho nesse banco confortável, com esse climatizador soprando aqui. Deus te escolheu para você ser sal da terra e luz do mundo. E para você cumprir todo esse propósito de ser sal da terra e luz do mundo, você precisa viver a experiência do grande grupo, mas também do pequeno grupo. Você precisa viver a experiência do ministério na mão do pastor, mas você precisa viver a experiência na sua mão, na mão do povo. Domingo muitas vezes você tem a experiência você tem a experiência do ministério na mão dos levitas, dos diáconos, do pastor, mas durante a semana nas casas, na comunidade, você tem a experiência na mão do povo, na sua mão. Tem alguém crente aqui que ficou feliz com essa notícia? Aleluia, eu louvo a Deus pela sua vida, que ficou feliz com essa notícia. Amém? Quem está entendendo até aqui? Tá, mas a minha oração para que não entenda só aqui cognitivamente, porque senão mais um domingo, é para que você saia dali daquela porta e fale assim, não, a partir de agora acabou. Eu vou para o pequeno grupo, eu vou me submeter a um discipulado, eu vou me colocar à disposição para cuidar dos novos que estão chegando, eu vou ser igreja e vou viver essa realidade, experiência no pequeno grupo, porque o ministério está na mão do povo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 16, mostra aqui a chamada dos 12, amém? E diz assim, Lucas 6, 12 a 16, Jesus orou e depois escolheu os 12, e diz assim, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu-lhes também o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. É possível que dessa turma de 12, 7 eram pescadores. Um deles era publicano, cobrador de impostos, e os outros a Bíblia não fala com clareza qual que era a sua função, o seu trabalho, amém? Então 7 dos 12 eram pescadores, eram pessoas simples. Uma coisa é certa, nenhum deles era sábio segundo a carne, poderoso, nem de nobre nascimento. Eles eram sim pessoas comuns, diga pessoas comuns, diga assim, do povo. A Bíblia chega a relatar que alguns deles eram iletrados, incultos. Abra sua Bíblia comigo para você ver o que a Bíblia diz sobre Pedro e João. Abra comigo em Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo de número 13. Amém? A Bíblia diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Às vezes você fala assim, mas eu não fiz faculdade, eu nem sei escrever direito, eu nem sei falar direito, sabe, e às vezes a gente fica se colocando assim, a terceira pessoa depois de ninguém, não é verdade? Gente, eu precisava nessa mensagem trazer alguns líderes, com consentimento deles, falar assim, qual que é a sua escolaridade? Qual que é a sua graduação e tal? Você vai ver que são pessoas simples como você. Claro que tem no nosso meio pessoas doutas, e isso não é o problema. Deus só não chamou muitos sábios segundo o mundo. Chamou alguns, mas não muitos. A maioria são pessoas simples. E eu vejo os simples fazendo a obra de Deus. Na Igreja Batista do Amor eu vejo pessoas simples, com coração singelo, que aos olhos do mundo elas seriam preteridas, porque para o mundo não teriam qualificações, e no padrão de chefia, segundo os homens, não teriam liderança, mas a liderança segundo Jesus não é aquela, sabe, impositiva, mas é a conquistada em amor. Por isso que quando aqueles homens religiosos olharam para Pedro e João e falaram, mas que ousadia é essa desses homens? São iletrados, incultos, ou seja, são semi-analfabetos, são pessoas simplórias, e ficaram admirados, mas ali não teve como, eles tiveram que reconhecer que Pedro e João haviam estado com Jesus. O que importa é você estar com Jesus. Quem está com Jesus aí? Quem está andando com Jesus? Então, querido, pode fazer a obra de Deus. O ministério está na mão do povo, e a melhor forma de fazer é exatamente por meio desses pequenos grupos. Nessa passagem de Atos 4, nós temos um contexto. Pedro e João eles foram presos, evidentemente foram presos por causa da conspiração religiosa, porque eles chegaram no templo, e ali na porta do templo eles curaram um coxo, e as autoridades religiosas, os doutos, os religiosos, os espirituais daquela época, ficaram ressentidos. A Bíblia diz, ressentidas as autoridades por ensinarem eles, quem? Pedro e João, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eles ficaram ressentidos, porque nós somos os mestres da lei. Como esses pescadores, esses iletrados estão ensinando o povo? É porque o ministério agora em Jesus está na mão do povo, não está na mão do clero, não está na mão dos religiosos,
não está na mão do Papa, não está na mão do pastor, embora esteja, mas não só na mão dele, está na sua mão. Fala, está na minha mão. E o que nós vamos pregar? Jesus morreu, mas ressuscitou. É loucura para os gregos e é escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Esta é a mensagem. Pregue que Jesus morreu pelos pecados, que Ele morreu por amor. Hoje há um déficit de amor no mundo. As pessoas, elas, como diz aquela canção, necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam de um amor perfeito. E por isso elas estão se vendendo barato, por um amorzinho que não é perfeito. Nós temos um amor perfeito, que é o amor de Deus. Então fala desse amor. Ah, mas o meu namorado está fazendo juras de amor por mim. Ele diz que vai morrer de amor por mim. É perigoso você morrer e ele... Eu quero te falar que tem um que morreu de amores por você. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a mensagem. Ah, mas eu não quero... Meus heróis morreram de overdose também. Não, mas você não está entendendo. O meu herói, ele morreu, mas ressuscitou. E porque ele vive, você pode crer no amanhã. Quem está entendendo isso? Está difícil pregar isso? O Pedro e o João, que era pescador e letrado, pregou. Porque eles eram bons? Não, porque Jesus era bom e estava com eles. Eles estavam com Jesus, Jesus com eles, e a coisa aconteceu. Então nós precisamos sair para fora. Pequeno grupo, célula, ministério na mão do povo. Amém, Jesus? Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Mas foi assim que o Evangelho se propagou. Homens simples não cessaram de falar, de ensinar o nome de Jesus. Outro texto lindo que você precisa memorizar, até decorar, ou escrever pelo menos no seu espelho, para você entender essa igreja, que não é uma perfumaria, não é, sabe, alguém criou isso para trazer crescimento para a igreja. Não, é porque é bíblico, está na Bíblia. Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, diga, no templo e de casa em casa, faz assim, ó, sem esbarrar no irmão, mas, assim, no templo e de casa em casa, tá? Se você ficar no templo, você é um pássaro com uma asa só. Esse pássaro, ele não vai voar muito alto e nem muito longe. Eu acho que ele nem voa direito, não é verdade? Essa é a igreja só do prédio, só com uma asa. Mas a Bíblia aqui, em Atos 5:42, diz que eles não cessavam de quê? De ensinar. Ou seja, todos os dias, no templo, diga, no templo e de casa em casa. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles não deixavam de ensinar. Pastor, essa igreja batista não tem escola bíblica dominical? Tem. Lá na célula. A gente tem ainda escola de discípulos aqui, escola de líderes, mas a célula é um lugar de ensino. Mas não só de ensino, de comunhão, não só de comunhão, de evangelismo. Não só de evangelismo, de oração. A célula é uma pequena igreja, uma microigreja. Tudo que acontece na igreja corporativa acontece na microigreja. Amém, Jesus? Então, diga assim, no templo e de casa em casa. Agora abre as duas asas, assim você vai voar longe e alto. Amém? Amém, Jesus? Eu sei que ia dar ruim aí, porque está, né, um do lado do outro. Amém? Quem está entendendo isso? Então não insista em ficar só no domingo, de domingo em domingo. Não é bíblico. Pastor, o senhor está persuadindo a gente? Não, se há uma persuasão, é a palavra que está te persuadindo. Tem que cair a ficha, meu pai. Amém, Jesus? Vamos lá. Até o quarto século, tivemos
Olha só quem nós tivemos até o quarto século, a mulher samaritana. Quem que é a mulher samaritana? Aquela que encontrou com Jesus junto ao poço de Jacó, amém? E o que ela fez depois que Jesus esteve com ela? Ela foi à cidade e ganhou quantos lá na cidade? Todo mundo. Ela entendeu que era para ganhar todo mundo, ninguém pode perecer e todos têm que ser salvos. Ela foi e pregou, e aí o povo daquela cidade, Samaria, falou assim: nós, até aqui nós soubemos, mas agora os nossos olhos mostram, agora nós vamos ter com Jesus. Então, apresente Jesus. O evangelismo não é sobre você, é sobre aquele que está em você. Tem pessoas que têm medo e vergonha e falam assim: ah, mas eu não estou com essa bola toda. Não tem problema, Jesus está com essa bola toda. Não é com você, não tem a ver com você, amém? A mulher estava toda embaçada, o povo sabia o que ela tinha feito no verão passado, mas ela não estava nem aí. Ela foi em Samaria e falou: eu encontrei o profeta, ele esquadrinhou a minha vida, falou quantos casamentos eu tive, e ele mudou, e pregou, porque quando ela mudou do foco dela para Jesus, aí deu certo, amém? Se a mulher samaritana fez isso, querido, nós podemos fazer também. Você está entendendo? Às vezes a gente fica com medo e preocupado porque a gente fica com medo da nossa história. A nossa história só vai apontar o que Jesus fez, mas quem é que deve ser apresentado é Jesus. Por isso, você tem que falar assim: vem ver. Quando começarem a perguntar demais, então você para a celeuma teológica e fala assim, vem e vê. Então até o quarto século nós tínhamos o que? A mulher samaritana. Nós tínhamos quem? O endemoniado gadareno, um homem que destruía cadeias, ele ficava endemoniado, ficava nos sepulcros lá em Gadara. Jesus chegou, libertou o homem. O que ele fez? A Bíblia diz que ele foi para Decápolis. Decápolis era uma região que tinha polis é cidade, deca é 10. Haviam quantas cidades? 10 cidades. E ele pregou o evangelho lá nas 10 cidades. Ele queria seguir Jesus. Jesus falou: não. Agora você vai e vai contar o que eu fiz na sua vida. E ele foi para Decápolis e ganhou todo mundo para Jesus. O endemoniado. Se o endemoniado ganhou muitas pessoas, você vai ganhar também, amém? Até porque muitos de nós éramos endemoniados também, né? Jesus nos libertou, tirou os capeta, tirou tudo, e agora nós estamos prontos para fazer a obra dele, amém? É ou não é, gente? A gente ri, mas é assim, gente. A gente estava lá no inferno. Então nós tínhamos a mulher samaritana, tínhamos o gadareno, tínhamos o centurião de Cesareia, que chamou todos os parentes e amigos para ter ali uma célula na casa dele, ouvir de Pedro. Também nós tivemos até o quarto século o carcereiro de Filipos. Já ouviu a história do carcereiro de Filipos? E quando ele então encontra o Jesus de Paulo e Silas, ele fala: não, fala para os meus. Aí ele aceita e toda a sua casa aceita. E a salvação na casa do carcereiro, na casa dele. Nós temos também até o quarto século Lídia de Filipos também, quando Paulo ele vai para Filipos, vai para Macedônia, e ali ele no sábado se retira à beira-rio, e ali tinham as mulheres, ele começa a pregar. Quem que recebe a salvação? Lídia, a mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, ela recebe, e depois toda a sua casa é batizada. Quem é batizada? A casa de Lídia. Isso aconteceu o que? Âmbito familiar, no âmbito doméstico, nas casas. O que falar então de Priscila e Áquila? Então o ministério estava na mão do povo, até que a partir do quarto século surgiram as catedrais, como lugar sagrado, e o clero religioso como as únicas autoridades espirituais. Então até o quarto século não tinha catedral como é
a de Constantino no quarto século, depois permaneceu aí, como lugar sacro. Esse prédio aqui, ó, não é sagrado, sabia disso? Não é sagrado. Esse prédio aqui é funcional. Amém? Mas para a mentalidade dos que vieram no quarto século com Constantino, o lugar sagrado era a catedral. Lá a coisa acontece, porque o lugar é sagrado. Aí por isso que fica só o povo sendo crente na catedral. Saiu da catedral, não estou lugar santo. Aí fica um povo dependente da indulgência do clero religioso, porque afinal de contas ele não aprendeu que o ministério está na mão dele. Então lá o clero faz acontecer. A única autoridade espiritual é esse clero, esse papa. E destruiu então essa igreja de duas asas. Isso é terrível, porque a igreja em células pode ter uma construção, mas a construção ela é simplesmente funcional e não sagrada. Na visão celular reconhecemos as autoridades espirituais, sim, existem o ministério quíntuplo, mas todos os cristãos são encorajados a assumirem o sacerdócio universal de todo crente. E aonde está o sacerdócio universal de todo crente? Mateus 28:19, 1 Pedro, Apocalipse 1:6 e 1 Pedro 2:9. Vós sois sacerdócio real. Quantos sacerdotes reais nós temos aqui nessa noite? Amém? E isso é o ministério. Ministério significa serviço. Ministro é aquele que serve. A Bíblia diz que Jesus, ele tomou a forma de servo. E ele nos constituiu agora ministros como ele, servos, ministros de uma nova aliança, ministro da reconciliação. Sabe, Jesus, ele nos deu modelo, Jesus, ele nos empoderou, Jesus, ele nos chamou também homens simples, leigos, e nos tornou sacerdotes reais. Amém? Jesus, ele quer que você funcione segundo o padrão que ele mesmo concebeu. Querido, isso é a bem da sua vida espiritual, porque você acha que a sua vida espiritual depende só de receber. Não, é de dar também. Se você vem só para receber e não está compartilhando, dando, você está estancado no seu crescimento espiritual, pode ficar com inanição, a anorexia espiritual. Por quê? Porque nós nos satisfazemos não só recebendo, mas dando, até porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Por isso a igreja nas casas, a igreja, os pequenos grupos na mão do povo, ela faz com que toda a igreja cresça de forma saudável. E é interessante porque quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos a realidade da qual Cristo desejou para a sua igreja, para a sua noiva. Isso é tão significativo, que nós precisamos entender, que hoje nós precisamos de uma segunda reforma. Hoje é dia 26, de novembro, é isso mesmo? Então aproximadamente 26 dias atrás, a igreja cristã no mundo, ela comemorou a reforma protestante. E a reforma protestante foi um dos momentos marcantes da história da igreja. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele já não entendendo e não aceitando mais aquela doutrina distorcida que estava sendo pregada, ele vai até a porta da catedral de Wittenberg e coloca lá as 95 teses. E essas 95 teses, elas, em suma, falam das 5 ou dos 5 solas. Os princípios dessa teologia reformada, reestruturada, fala sobre sola fide, que é somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, solus Cristo,
Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Deo glória, somente a Deus a glória. Mas há uma evidência que a reunião nos pequenos grupos foi a tese não escrita de Lutero, porque ele reformou a teologia, mas não reformou, conseguiu reformar a estrutura daquela igreja que havia no século XVI. Então ele colocou vinho novo em odres velhos. Por isso hoje nós somos chamados a fazer uma segunda reforma. Hoje nós somos chamados a pegar essa teologia correta, bíblica, que nós estamos falando e que os reformadores sustentaram, mas colocar esse vinho em odres novos, para não se romper e perder. Nós não podemos mais nos contentarmos só com uma asa, só com um culto no domingo, só no lugar sagrado, entre aspas, no prédio, não nas indulgências de alguém que vem e faz uma performance para eu receber alguma coisa. Não, nós precisamos ser essa igreja atuante e relevante no meio da comunidade. Por isso, eu quero terminar essa mensagem, pequenos grupos, ministério na mão do povo, dizendo que isso fez parte do ministério de Jesus. Jesus, ele, quando curou a sogra de Pedro, estava numa casa, e naquela casa muitas outras pessoas foram curadas. Jesus, quando enviou os seus 70 para uma missão, falou: vão até as casas, de 2 em 2. Nós vemos que Jesus entrava nas casas, entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria. Nós vemos que a própria igreja, ela nasceu nas casas. Nós vemos isso quando Jesus, lá no Monte das Oliveiras, despede os discípulos, quando ele é assunto aos céus, depois da sua ressurreição. Ele diz: permaneçam na cidade. Aqueles discípulos vão para Jerusalém, e ali eles se encontram num cenáculo. Era o lugar na casa, onde eles se reuniram. A tradição religiosa vai dizer que era a casa da mãe de João Marcos, e eles ficaram ali até a descida do Espírito Santo, em Pentecostes, que sela o nascimento da igreja de Cristo. Mas eu quero falar, então, para terminar essa mensagem, as não solas. Como assim, pastor? Sim, porque quando nós vemos a reforma, fala somente isso, somente aquilo, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente glória a Deus. Mas eu quero falar não somente no templo, porque diariamente eles permaneceram, perseveravam unânimes no templo, mas partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Paulo saudou a igreja que estava na casa de Ninfa. Ele saudou a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Paulo não teve dificuldade de chamar casa de igreja. Até o 4º século a igreja se reunia principalmente nas casas, quase que exclusivamente nas casas, e não em prédios especiais como catedrais. A igreja, ela acabou se tornando apenas um prédio. A igreja se tornou apenas um prédio, um auditório sagrado e não funcional no 4º século. Uma organização e não um organismo. As casas, elas resgatam esse lugar, não simplesmente o local, mas aonde há um ajuntamento de 2 ou 3 na presença do Senhor, para que Ele esteja presente. Aqui nós estamos uma multidão, mas na casa onde estiverem 2 ou 3, Jesus vai estar presente. Então não é somente no templo, não é somente no domingo. A Bíblia diz aqui em Atos 5:42, nós lemos: e todos os dias. Quantos dias? Todos. Não só no domingo, todos os dias eles se reuniam no templo e de casa em casa, e não cessavam de ensinar e pregar Jesus.
Não há um dia sagrado. Muitos dizem que o sábado é o sagrado, domingo é o sagrado. Não existe um dia sagrado. Existe sim o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. O Shabá, que é o descanso, sim, é sagrado, mas não um dia na agenda, porque Deus, Ele tem todos os dias para nos abençoar. Apesar de nós usarmos o domingo para o culto no prédio, para a grande celebração, nós devemos reunir nos outros dias da semana como igreja, nas casas, para a pequena celebração. Apesar da palavra domingo significa dia do Senhor, literalmente domingo significa dia do Senhor, nós sabemos que todos os dias são do Senhor. Então que você faça com que esse dia abençoado que está sendo hoje, domingo, na congregação, na grande congregação, no meio dos louvores, na doutrina pregada, também sejam dias abençoados, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, não somente no domingo. Não somente um sacerdote. Nós lemos aqui 1 Pedro 2,9, diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo escreveu aos Romanos, em Romanos 15:14, dizendo: eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros, ou seja, todos vocês estão aptos a encorajar, a admoestar uns aos outros. Por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo em nós, que é a esperança da glória. O ministério está nas mãos de cada cristão e não apenas de um sacerdote, de um clérigo. Nós temos da parte de Cristo esse sacerdócio universal e podemos de fato desfrutar dos mandamentos da mutualidade. Então não é somente no templo, não é somente no domingo, não é somente um sacerdote, mas também não é somente receber. A palavra de Deus diz em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem uma pesquisa que diz que na igreja ocidental, em nome de Jesus, essa pesquisa, ela esqueceu da Igreja Batista do Amor, em nome de Jesus, Senhor. Mas há uma pesquisa que diz que na igreja ocidental, que vive no modelo tradicional, 80% das pessoas são consumidoras e somente 20% delas são produtoras. Você entende isso? O que é ser consumidor? É sentar e o produtor é o que trabalha. Então a pesquisa está dizendo que 80% é consumidor e 20% é produtor. Em nome de Jesus, eu creio que aqui essa pesquisa vai inverter, já inverteu, e vamos ser todos produtivos para o louvor da glória de Deus. Provérbios 30:15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, o nome da primeira é Dá, e o nome da segunda, Dá também. Nós somos chamados, queridos, não a só querer receber, sabe? Nós não podemos represar em nós precisamos ser e deixar que esse rio passe na nossa vida, mas também possa tirar a sede de muitos que estão sedentos pelo Senhor. E finalmente, a igreja não é somente santa, entre aspas. A igreja medieval do século XVI, do 15 para trás, principalmente, ela se tornou o que? Sagrada. Ela tinha uma redoma e um mundo restrito e santo. Por isso ela se distanciou das pessoas e deixou de ser relevante. Muitas vezes nós temos que renunciar o transcendente. É bom estar aqui, né? E você vê a glória de Deus, o fogo desce, você fala em línguas, rodopia, você adora, você parece que é arrebatado no meio dos louvores. É uma coisa maravilhosa, extraordinária. Só que muitas vezes lá fora isso não conta. Se você der uma cambalhota na frente do ímpio, ele vai falar assim: esse cara está louco. Lá fora nós temos que renunciar muitas vezes a esse transcendente para podermos ser
apresentar um Deus imanente, que se importa, e contarmos com a simpatia do povo. E isso não quer dizer que nós não somos santos porque fomos separados para pertencer e adorar a Deus. Mas nós temos uma vocação que apostólica, a igreja apostólica enviada para o mundo na sua necessidade. Precisamos entender que o Senhor da igreja, Jesus, que quis dizer em sua oração sacerdotal, em João 17:18, ele disse: o Senhor me enviou ao mundo, agora eu os envio ao mundo. Jesus entrou no nosso mundo para que agora nós entrássemos no mundo do outro. Então, que hoje eu e você saiamos daqui entendendo que não é somente no templo, não é somente no domingo, não é somente um sacerdote, não é somente receber, não é somente ser santo, transcendental, mas estar próximo, imanente, próximo à necessidade das pessoas. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Como eu falei há pouco, a minha oração nesse ensino foi uma palavra de ensino, uma palavra que para a maioria de nós, ela só vem confirmar aquilo que nós já estamos vivendo. A nossa igreja é uma igreja de duas asas, uma igreja bíblica, neotestamentária, uma igreja de Cristo, assim como Ele concebeu, que todos os dias, no templo, de casa em casa, nós não cessamos de ensinar e pregar Cristo ressuscitado. Mas que hoje você tem uma convicção, e também lá no pequeno grupo se apresente a servir, se apresente a ser um anfitrião de célula, se apresente a ser um líder em treinamento, se apresente a ministrar as crianças, a trazer um lanche, a fazer um evangelismo, a cuidar do mais novo, fazendo a jornada da aliança. Se apresente, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, e você e eu recebemos o sacerdócio de Cristo, e nós podemos. Não importa talvez a sua limitação, não importa talvez a sua timidez, não importa nada disso. Cristo está em você, e Cristo em você, em mim, é a esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja, a Igreja Batista do Amor. Pai, nós temos o encargo do pastoreio, de pastorear homens e mulheres que têm se rendido ao senhorio de Cristo, homens e mulheres que têm sido arrebatados pelo amor e a graça do Senhor, homens e mulheres que têm estado, ó Deus, na sua presença e têm sido transformados de fé em fé, de glória em glória. Mas nós oramos hoje para que, ó Deus, nós tenhamos a revelação do Senhor, não somente no grande grupo, não somente na grande celebração, mas na unidade básica da igreja, que é o pequeno grupo, que é a célula, que é o ministério na mão do povo, que é o ministério descentralizado, saindo da plataforma, saindo dos púlpitos eclesiásticos e indo para fora, para as casas, para a vizinhança, para os amigos, para a parentela. Pai, levanta-nos, Deus, como essa igreja, não apenas atuante, mas relevante, que vai ser sal e vai ser luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, que haja essa reflexão nesta manhã, no nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu queria que você colocasse a mão no seu peito, na altura do seu coração. Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Talvez você ainda não tenha feito, eu quero que você tenha convicção disso hoje. Diga assim: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Eu creio que a vontade de Deus é que nenhum pereça. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso agora
com a minha boca eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga assim: eu, Senhor, que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei, me desviei, porque olhei para a estrutura, para o prédio, e me esqueci do meu chamado, da minha vocação. Pai, nesta manhã, eu arrependido, volto, porque sou filho e sou servo. Eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Diga amém. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: você fez esta oração que nós fizemos juntos e se identificou com ela? Você está agora tendo a impressão que esta é a sua vida, mas também esta é a sua decisão de receber Jesus, ou quem sabe voltar para Deus que estava afastado? Se esta é a sua oração, se esta é a sua decisão, levante uma das suas mãos agora, aí onde você está, que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está, se você está se identificando. Amém, eu vejo mãos levantadas aqui. Você que está se identificando com esta oração, você que está se identificando com esta decisão, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu peço, sem nenhum constrangimento, porque estamos em família, vocês que levantaram as suas mãos, eu queria convidá-los a saírem do seu lugar e que viessem aqui à frente, porque eu quero não apenas orar por você, mas orar com você. Venha, você que levantou a sua mão, vocês que levantaram as suas mãos, venham aqui à frente, nós queremos orar juntos. Venham, venha depressa, nós estamos aqui para isso, como família de Deus. Aleluia. E a igreja vai estar levantando as suas mãos também, orando. Você que tem certeza, isso, venha, querido. Você que tem certeza da sua salvação, agora é hora de levantar as mãos e orar por esse novo irmão que é da família de Deus agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esse meu irmão e declaro que sobre ele não vale magia, não vale obra contrária, e não há mais condenação para ele, porque ele decidiu estar com Cristo Jesus. Pai, eu declaro que nada pode separá-lo do seu amor. Pai, eu declaro que o nome dele está escrito no livro da vida. Pela fé, ele alcançou a graça e o amor do Pai. Pai, se ele está voltando, Pai, toma-o, ó Deus, em seus braços, coloca o anel no dedo, sandálias nos pés e dê vestes novas, porque nós cremos, ó Deus, que é uma nova jornada, um novo começo, e somos família de Deus. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido. Tem uma família da qual nós fazemos parte, amém? Porque nós temos Deus como Pai, temos Jesus como nosso irmão mais velho, e temos um ao outro como irmãos da família de Deus. E ela é grande, a família, mas uma parte dela está aqui hoje. E eu queria que você pudesse receber um abraço dessa família, pode ser? Então eu vou contar até 3. Aí depois da contagem eu gostaria que você voltasse para trás para receber um abraço. Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. Diga sua vez, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei. Eu te amo, eu te amo.
Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Antes da bênção apostólica, já foi dado o aviso aqui, mas eu quero somente reforçar que o sábado que vem, dia 2 de dezembro, 5 da tarde, eu, pastor Ricardo e a pastora Ana, minha esposa, estaremos aqui para receber todos aqueles que estão chegando ao ministério mais amoroso da terra, chamado Batista do Amor, e você decidiu fazer desse ministério, ou está decidindo, a sua casa espiritual, a sua família. Nós queremos apresentar para você a nossa história, a nossa missão, a nossa visão, e tomarmos um café juntos. Então, sábado que vem, 5 horas da tarde, eu e a Ana, nós esperamos você para tomar esse café e compartilharmos desse momento precioso da Igreja Batista do Amor. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.